que a gente tem um grupo, uma molécula, né, de um aminoácido. E como que eu vou reconhecer, como que eu sei que essa molécula é uma molécula de aminoácido? O que configura é que todo aminoácido é determinado, né, é conceituado com a presença desses grupos COOH com um grupo NH2. Ok? Então, sempre que em uma molécula eu tenho essa estrutura, esse COOH e esse NH2, eu vou ter o meu aminoácido. Obviamente, a gente nem sempre enxerga, a gente nem sempre visualiza esse COOH na estrutura, porque ela aparece em uma fórmula de bastão ou utilizando a linguagem química. C, aqui a gente tem um átomo de carbono, dupla O, OH. E que a gente pode ter qualquer quantidade de átomos de carbono. E esse NH2 vai aparecer exatamente desse jeito, NH2. Logo, essa parte da estrutura da molécula é a parte ácida, porque é derivado do ácido carboxílico, onde esse hidrogênio vai ser um hidrogênio ionizável, e esse NH2 vai ser o que a gente vai chamar de amina, né? Logo, se a gente tem um ácido e uma amina em uma mesma estrutura, a gente vai ter um aminoácido. Lá na molécula que eu representei aqui para vocês, a gente percebe a presença desse grupo ácido, do ácido carboxílico, e esse grupo amina. Tem uma amina aqui, uma estrutura, um átomo de nitrogênio, esse NH2, né? Não necessariamente ele tenha que aparecer como NH2, aqui no caso ele aparece como H2N, mas é basicamente a mesma coisa. Então a gente sabe que essa molécula é uma molécula de aminoácido, porque a gente consegue visualizar a estrutura desse ácido, do meu ácido carboxílico e dessa amina, né? A gente tem outros grupos funcionais e o que vai diferenciar um aminoácido do outro é justamente a quantidade de elementos diferentes, a quantidade de átomos de carbono que a gente tem na molécula, e aí a gente tem um conjunto gigantesco de estruturas diferentes e de aminoácidos diferentes em todo o contexto da bioquímica. Se a gente analisar a estrutura dessas duas moléculas, desses dois aminoácidos, que aqui eu coloco como a leucina e a treonina, a gente percebe duas estruturas completamente diferentes. Por que completamente diferentes? Só a gente analisar a, a representação, né, o desenho dela, a gente já percebe que são moléculas diferentes. Mas aqui, olha esse COOH. Esse COOH é o que a gente estava falando, C dupla O, OH, que é o meu grupo ácido. E aqui a gente tem o grupo amino. Logo, se a gente tem um grupo amino e um grupo ácido no mesmo composto, na mesma estrutura molecular, a gente vai ter um aminoácido. Essa treonina a gente também percebe, né, a presença do NH2 aqui do grupo amino e do grupo ácido, do ácido carboxílico, C dupla O, OH. Logo, são dois aminoácidos. Esse também vai ser um aminoácido. Só que são completamente diferentes. O desenho da molécula é diferente. Então, são dois aminoácidos distintos. A importância dos aminoácidos está diretamente relacionada com a importância das proteínas, uma vez que dois aminoácidos, como esses dois aminoácidos aqui, se juntam, né, se conectam, se ligam uns aos outros pelas ligações chamadas de ligações peptídicas e formam as proteínas.